Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Estamos aqui, novamente com o vídeo adaptado. É isso daí. E antes de mais nada, deixa eu já dar o recado aqui dos nossos amigos da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, pessoal, não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Então, tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Tem o nosso cupom aí, Opina Tribo. Esse cupom você vai ter desconto para conhecer. E lembrando que lá você encontra vários bolões de vários sorteios das loterias. Aquela mesmo, boas e velhas loterias que você já conhece. Então tem muita opção ali para você. Lembrando que eles têm uma inteligência artificial também, que vai melhorar a sua probabilidade de ganhar. Isso porque com apenas um único bolão você participa de várias matrizes numéricas, aumentando essa chance sua. São parceiraços aqui do nosso canal, tenho um imenso orgulho e honra de sempre representá-los. E é isso daí. Tamo junto, agradeço de coração por quem apoia lá, porque tá apoiando a gente também. Vamos lá, pessoal. Ontem eu saí da casinha com o Rony, tá? Ontem eu saí da casinha com o Rony. Ainda lá no Instagram, eu coloquei um Reels para falar sobre isso. Para falar, da maneira como toda hora ele fica tentando bicicleta. E às vezes a gente perde a oportunidade de fazer o básico e sair com uma vitória. Justamente por causa dele tentando lances ou jogadas mirabolantes. E aí, a internet é aquele negócio. Esse Reels que eu tinha feito pro pessoal que segue lá no Instagram acabou atingindo mais de 50 mil visualizações. Aí, meu amigo, você já viu, né? Aí você já viu. Aí tem aqueles defensores, tem aqueles passadores de pano que não entende críticas, que não sabe ouvir, que não sabe entender isso. E aí, junto o fato dele não entender a crítica e dele ser um imbecil, ele vem e coloca lá os comentários cheios de ofensas. Eles e elas, né? Tanto homens quanto mulheres. É só vocês entrar lá no Instagram Opina Porco, vai lá no Reels do Rony e vocês vão ver uma série de comentários. Alguns eu respondi numa boa, porque foram de pessoas educadas, não foram de imbecis, não foram de ignorantes. Mas você vai ver que tem muitos também que são dos imbecis. Acho que são acéfalos, eles não entendem o que é uma crítica. Não entendem o que é uma crítica. Uma crítica. Não ofendi o jogador, não xinguei o jogador, não desmereci o jogador. Só falei que o jogador e a comissão técnica precisam avaliar toda hora essas tentativas repetitivas de ficar dando cambalhotas e bicicletas. Faz o arroz com feijão. Faça o básico, faça o gol, saímos com vitória, saímos com os 3 pontos, o que nada aconteceu ontem, né? Então, às vezes, são jogadas que são desperdiçadas. E cabe aos nossos gestores técnicos enxergarem isso e também salientar isso aos jogadores. Gente, estamos aqui para fazer o básico. O básico. É missão do técnico fazer isso. E tem os bonitão que vai lá e ainda vem, xinga, ofende, enfim. Mas fazer o que, né, galera? A rede social, ela tem o lado bom e o lado ruim. Ela tem o lado bom ali do bom debate, das críticas construtivas, da amizade, da nossa interação, que a gente sempre realiza ali no Instagram, mas a rede social também deu voz a alguns ignorantes e a alguns hates, que eu acho que eles não têm outra coisa para fazer da vida, e eles ficam lá ofendendo as pessoas nas redes sociais, em vez de argumentar de forma inteligente. Infelizmente, esse não é um reflexo da nossa sociedade, não só dentro do futebol, né? Mas fora dele também. Hoje a rede social é um ambiente desestimulante, estressante, e cercado de pessoas que querem saber mais que os outros ou que querem desmerecer as opiniões dos outros, só que não com argumentos inteligentes, e sim com críticas, ofensas, xingamentos, agressões verbais, etc. e etc. É o reflexo da nossa sociedade, é o reflexo do nosso mundo, e para aí a nossa sociedade vai caminhando, né? Lamentavelmente. Vamos lá então, pessoal. A primeira notícia que eu tenho aqui, ela é uma notícia que é lá do O Antagonista. Só que essa notícia, ela está construída de uma maneira que faça vocês, nós, leitores, interpretá-la de outra forma.
E a gente está aqui para esclarecer. Porque eu acho que o jornalismo e a informação, ela deve ser passada com responsabilidade, com coerência, com transparência, com verdade. Notícia do antagonista. Allianz Parque tem dívida de 70 milhões de reais. O Allianz Parque tem dívida de 70 milhões de reais, Neto? Não. O Allianz Parque não tem dívida de 70 milhões de reais. Quem tem uma dívida de 70 milhões de reais é a empresa que está administrando o Allianz Parque. A empresa que está administrando o Allianz Parque, ela administra. Ela não é dona do Allianz Parque. É a mesma coisa a notícia lá do estádio do Flamengo. Ah, o Flamengo pegou um estádio da Caixa. Não, não é da Caixa. A Caixa é a administradora do fundo privado que detém o terreno. São notícias mentirosas como essas que induz o leitor a acreditar em chamadas sensacionalistas. Chamadas essas que não transparecem a verdade. E aí entra o maior erro da nossa mídia tradicional. Sensacionalismo pelo clique. Que o Allianz Parque, o Palmeiras, não tem dívida com o governo. Quem tem a dívida é a Real Arenas, que está administrando no momento o Allianz Parque. E essa mesmo, existe um processo tramitando contra essa empresa. Um processo do Palmeiras que está tramitando contra a Real Arenas. Então, corrijam as chamadas de vocês. Ter clique, ter alcance, ter repercussão é legal? Não é? É legal, é bacana, é legal. Eu adoro quando o vídeo, né, alcança aí vários e várias visualizações. Só que, sejamos honestos, essa matéria aqui, esse título aqui, não transparece a verdade. Aí, para justificar a chamada, eles falam que essa dívida aqui pode prejudicar a gestão do Allianz Parque. Na verdade, sendo muito sincero com vocês, não vai prejudicar em nada. Porque o Palmeiras já está tramitando um processo contra essa empresa. Se amanhã essa empresa não tiver condições de administrar o Allianz, sabe o que o Palmeiras faz? Entrega para outra empresa administrar. Por exemplo, a BTG Pactual. Ela é uma das empresas interessadas na administração do Allianz. É o seguinte, meus amigos, continuando aqui. Vamos lá. O STJD publicou agora há pouco, no fim da tarde, tá? Dessa sexta-feira, o relatório de conclusão do inquérito sobre as denúncias de John Textor sobre uma possível manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. A sugestão do auditor é que o dono da SAF do Botafogo seja suspenso por 6 anos e receba uma multa de 2 milhões de reais. Essa seria a maior punição da história. A entidade analisou as provas que Textor diz ter e as julgou como imprestáveis. E concluiu que as ações configuram ilícitos desportivos contra a honra de 7 entidades desportivas, 9 atletas e 9 árbitros. Além disso, foram constatadas infrações contra a ética desportiva e a motivação pessoal na solicitação da instauração do inquérito. Então tá aqui, informação lá do GE, tá bom? Informação lá do GE. Vamos lá. Todo mundo tem o direito à denúncia. O direito de denunciar suspeitas, infrações, crimes, ele é um direito comum a todo cidadão. Todo cidadão. Agora, o que você não tem direito é de você tumultuar.
Porque o tumulto pode até prejudicar o andamento e os critérios da investigação. John Textor, ele não só denunciou alguma coisa que ele suspeitou, mas ele também acusou por várias e várias vezes. Acusou árbitros, acusou jogadores, acusou clubes de futebol, acusou entidades. Eu não acho que o futebol brasileiro seja o lugar mais honesto do mundo. Não. Eu não sou tão inocente assim de pensar isso. Mas fazer as coisas da maneira como ele fez e da maneira como ele jogou isso, utilizando redes sociais, realmente foi muito amador. Acabou levando para o lado pessoal aquilo que não tratava apenas dele em si, mas de toda a conjuntura do futebol brasileiro. Ele acabou delegando ataques para terceiros, sem simplesmente deixar com que as autoridades competentes julgassem aquilo. Ele não é uma autoridade. Veja bem, o ponto focal, pessoal, do nosso debate aqui, da nossa discussão, não é se o John Textor está certo ou está errado em relação a tudo isso. Mas ele não é uma autoridade competente para tal. O John Textor, ele confundiu as coisas. Ele quis forçar, ele quis jogar no ventilador, ele quis fazer algo midiático para chamar a atenção. Dizendo que, praticamente se colocando como grande defensor do futebol brasileiro. E ele não é. Ele não é. Ah, Neto, eu não concordo com você. Tudo bem, mano. Tudo bem. O John Textor, ele tinha todo o direito de fazer essa denúncia. De levar o material que ele tinha. Eu não estou dizendo que ele tem esse direito. Só que ele poderia ter feito isso sobre um sigilo. Aí sim. Ele simplesmente poderia ter ido lá, entregado as coisas às autoridades e falar, eu desconfio disso, disso. Eu tenho esses materiais aqui, se colaborar com a investigação de vocês. Agora não, ele fez um circo. E o circo dele foi para criar uma cortina que nem os botafoguenses compraram essa ideia dele. Ele fez esse circo simplesmente para desviar o foco do vexame que o Botafogo tinha feito no ano passado. Agora a pergunta é, se o Botafogo tivesse sido campeão daquele campeonato brasileiro, ele faria isso? Ele colocaria em xeque o título do próprio clube dele? Porque enquanto o Botafogo estava na liderança, ele não tinha nenhum documento, nenhum material que provava algum tipo de manipulação. Foi o Botafogo cair na derrocada e perder o título que pronto. Vários e vários materiais chegaram a ele. Eu acho que ele falou demais. Ele poderia ter conduzido de uma maneira diferente isso. Aí sim, ele daria um outro tom nessa investigação. Mas não. Ele preferiu se considerar ali o dono da verdade e da justiça do futebol brasileiro. Foi de peito aberto contra tudo e contra todos. E agora está aqui. As provas dele são consideradas imprestáveis. Ah, Neto, mas você não acha que o sistema pode estar agindo para se defender? Pode até estar. Só que o John Textor, ele não foi nem um pouco inteligente quando ele jogou dessa maneira contra um possível sistema, se de fato ele existir. Porque para jogar contra o sistema você tem que ser inteligente. Você tem que ter o time certo. Você tem que ser mais esperto que o sistema. E ele não foi. Ele desuniu. Ele perdeu a união com a Leila, ele perdeu a união com o Casares, ele desuniu os dirigentes de futebol. Ele colocou os dirigentes de futebol, alguns deles, contra ele. Colocou as instituições contra ele quando falou que era campeão indigno.
que não tinha legitimidade. E aí, foi o grande calcanhar de Aquiles do John Textor. Sai dessa disputa aqui derrotado. E o Botafogo, John Textor? Vai sair como você nessa temporada? Fica aí o nosso questionamento, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos lá. O Flamengo tem sido um time muito assediado. Muito assediado, assim como o Palmeiras também tem sido, né? São duas equipes que entenderam que o futebol brasileiro não é só o fluxo de caixa saudável. Que o futebol brasileiro não é só a conquista de títulos, mas é um conjunto de toda a obra. E principalmente as categorias de base, os jovens jogadores. E o Flamengo está muito perto de receber uma boa grana pelo lateral direito Wesley. Um jogador que divide a opinião de torcedores, mas que, na minha opinião, né, eu não sou um torcedor do Flamengo, mas eu vou colocar aqui a minha opinião da mesma forma. Eu acho que ele é um garoto que tem potencial para se desenvolver muito bem no futebol. Obviamente que às vezes é afobado, às vezes comete erros, só que é um garoto em desenvolvimento, muito jovem ainda. Então a gente dá um desconto para jovens jogadores pelos erros que cometem. Por exemplo, a zaga ontem do Palmeiras era uma zaga composta ali por jogadores da base. E nem por isso eu saí metendo pau na zaga. Na verdade, eu até poupei eles de qualquer crítica. Porque eu entendo que são jovens atletas que estão se desenvolvendo. Então é natural que erros vão acontecer. Ansiedade, afobação, instabilidade emocional durante a partida. Acontece. E aí o Bournemouth, time lá da Premier League, da Inglaterra, fez uma proposta de 12 milhões de euros. Aproximadamente 71 milhões de reais pelo Wesley. Porém, o Flamengo já recusou a proposta. Por quê? Flamengo não precisa de dinheiro. Não é um clube que tá matando cachorro a grito. Os caras estão com um fluxo de caixa muito saudável, muito organizado, e eles podem barganhar isso. É igual o caso do Gabigol. O Flamengo não precisa de compensação financeira do Palmeiras. Agora estão falando aí, né, que o Palmeiras se acertou com o empresário do Gabigol. Mas, sinceramente, eu já até parei de noticiar isso aqui. Nem trouxe essa notícia como fonte aí de informação, de discussão do nosso vídeo hoje. Porque já lavei as mãos desse assunto. Quando tivermos informações mais detalhadas e precisas, a gente volta a discutir sobre isso. Mas, voltando aqui no Wesley, o Flamengo entende que o garoto vale mais. E o clube inglês também entende isso. Porque eles vão continuar a negociação. Eles não fecharam a conversa com o Flamengo. Eles vão continuar a negociação e esses valores eles podem vir a aumentar. Tanto o clube inglês quanto o Flamengo entendem que pode chegar em um denominador comum. E a negociação pode sair. Resta agora acompanhar os próximos capítulos, mas provavelmente o Flamengo vai fechar mais uma boa venda. Então tem todo o papo aí de, né, a volta dos uruguaios, depois da Copa América, Lucas Paquetá, que talvez pode pintar no Flamengo, e além disso, uma boa venda aí, se encaminhando e perto de acontecer, resta saber se ela vai acontecer. Beleza? Colocam nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.